encarnou e nós vimos sua glória, seu amor nos libertou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. A vida daqueles que seguiram a Jesus nos fala sobre Jesus. E muito mais quando se trata de alguém que viveu na época do Mestre, como é o caso de Marcos, evangelista. Ele, embora não pertencendo ao grupo dos 12, certamente foi um discípulo próximo de Jesus. E hoje a igreja o reconhece por esta grande colaboração que ele dá de escrever-nos a boa notícia do Senhor. Então, com o seu testemunho de vida, que acompanha esse gesto sagrado, a sua intercessão, com as suas preces também, porque se está ao lado de Cristo, também roga por nós e por esse presente que Ele nos deu, que foi o primeiro e mais antigo Evangelho, o Evangelho de São Marcos. Ele que pertencia a uma família de Jerusalém e que pôs a sua casa à disposição dos primeiros cristãos. Veja a hospitalidade e a acolhida de São Marcos, que além de receber Jesus no seu interior, recebeu também os seus seguidores com os recursos dos quais dispunha e assim auxiliando na evangelização. Ele não foi apenas alguém que escreveu sobre Jesus, ele foi alguém que sempre procurou viver como Jesus. Sabemos que São Marcos acompanhou Paulo na sua primeira viagem missionária, apostólica. E depois disso, Marcos também se aproximou de São Pedro, o primeiro Papa, e prestou serviço à igreja ali ao lado de São Pedro. Inclusive, quando São Pedro foi preso, Marcos também prestou o apoio a toda a comunidade cristã da época. A ele é atribuído esse evangelho que nós ouvimos hoje. E o evangelho de São Marcos mostra Jesus no seu sofrimento, mostra a face de Jesus humilhada, mostra que ao final, depois de tamanha tribulação pela qual o Filho de Deus passou, Jesus é reconhecido como Deus pelo centurião que perpassa
o coração de Jesus com a lança e reconhece: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Marcos nos mostra que a vida de Jesus não foi isenta de sofrimentos, mas ao final ele triunfa. Inclusive no evangelho de hoje nós vemos que quando Jesus ele transmite esta ordem de que todos devem evangelizar para o mundo inteiro, levar essa boa notícia de Jesus Cristo, do seu ensinamento, da sua vida, Jesus é elevado aos céus e depois Jesus é colocado à direita de Deus Pai. Então, nós vemos na vida do próprio Jesus muitas contrariedades, muitas provações, mas, acima de tudo, uma entrega que faz com que Ele, agora exaltado, seja colocado no ponto mais alto, reinando junto com o Pai. A vida dos cristãos também é assim. É feita de muitos momentos desafiadores, mas sempre nessa esperança de um dia nós reinarmos com Jesus Cristo. Nós um dia participaremos deste reinado que não terá fim. Enquanto isso, nós participamos de uma outra maneira do reino de Deus, que está aqui nesta terra, já está com a presença que Jesus instaurou, não é? Tudo aquilo que era plano do Pai. Então Jesus veio até nós e Ele ainda permanece no meio de nós. Nós estamos com os olhos voltados para Jesus ressuscitado, que permanece com a sua igreja. Porque mesmo Ele, depois sendo elevado aos céus, Ele vai acompanhar os seus seguidores em tudo aquilo que eles realizarem em seu nome. E Jesus hoje mostra que aqueles que evangelizarem serão acompanhados por sinais. No caso dos apóstolos e de muitos outros santos e de muitas pessoas que acreditam ainda, sinais até extraordinários, como esses que nós ouvimos, não é? A expulsão de demônios, uma nova linguagem, na língua do amor, também os dons carismáticos que acompanham aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo, e a proteção de Deus, quando Ele diz assim: se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Então, Deus que defende aqueles que nele esperam. Vemos que o evangelho de hoje, através da boca do próprio Jesus, todos aqueles que o seguem são enviados a ir por todo o mundo e anunciar o evangelho. Ir por todo o mundo, para muitos de nós, talvez seja atravessar simplesmente a rua e socorrer a um vizinho e prestar auxílio a alguém muito próximo. Ou quem sabe, até mesmo ir à sala ao lado, para quem está num ambiente corporativo, não é? No campo do trabalho. O ir por todo o mundo não é apenas cruzar fronteiras, embora haja muitos evangelizadores, não é, que se empenhem também em ir até para outros continentes, outras culturas diferentes da sua, para anunciar Jesus. Mas o evangelizar não se limita simplesmente a essas pessoas. Ir por todo o mundo é justamente não perder a ocasião de evangelizar naquilo que faz parte do nosso mundo, do nosso dia a dia. Talvez a gente ache que o nosso mundo é muito pequeno, estando numa cidade do interior no Brasil. Mas há muitas realidades nesse mundo nosso, né, do nosso dia a dia, que precisam de evangelização, que precisam de Cristo, que precisam de uma palavra, que precisam de obras que mostrem que Jesus está vivo, continua no meio de nós através dos seus seguidores. Quantas pessoas se converteram ao ouvir este evangelho? Quantas pessoas ainda se convertem
quando ouvem a palavra de Deus que lhes toca no momento da sua vida, ou simplesmente quando veem atitudes de cristãos que são inspirados pelo Evangelho. O Evangelho é vivo, é a boa nova, inesgotável, é uma riqueza tão antiga e sempre nova como o próprio Deus, porque é o próprio Jesus, o Verbo que se fez carne e aquele que age através dos que são evangelizados e evangelizam. Estamos aqui porque nós queremos a cada dia ser evangelizados. Não importa quantas vezes você já ouviu esse evangelho, ele sempre tem algo novo a te comunicar. O que importa é que nós, nos deixando evangelizar, possamos também evangelizar as pessoas. E evangelizar quer dizer apresentar o jeito de ser de nosso Senhor Jesus Cristo e mostrar que a sua palavra é viva e atuante por meio da igreja que o segue e na qual Jesus está presente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.